eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês de uma forma bem despretensiosa, sem as melhores luzes, sem estúdio, eu aqui falando com vocês. Uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente é sobre gestão de escritório. E dá pra dizer que eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque são 14 anos que eu trabalho, desde o escritório de advocacia que eu tô montando, que eu fui contratada justamente para trabalhar nessa parte organizacional do escritório. Eu trabalhava com outras coisas também, né? Preparando o processo, preparando documentação para o processo, mas a parte organizacional eu fazia da forma como precisava ser feita. Quando eu tinha uma ideia, eu ia lá e fazia. Inclusive, eu tive ideia de fazer várias tabelas na época pelo Excel, e aí gerava um organograma no final, para você ver o nível hard de organização que eu tenho, né? E aí eu fazia todo um organograma, gerava um gráfico ao final, falando qual mês que entrava, mais processos, menos processos, enfim. Então eu trabalhei durante muito tempo com isso, e muito embora, passando o tempo, fui para outros lugares, trabalhar em outros lugares, eu fui vendo a forma como as pessoas estavam gerindo seus próprios escritórios. E eu sempre falo, é até interessante a gente ver o que funciona e o que não funciona no escritório dos outros, que o que não funciona, gente, isso não é moto passando, é carro ou é avião, não tem outra coisa, entendeu? Eu tô em São Paulo, faz parte, então vou deixar no vídeo mesmo esse barulho. Mas mesmo com o decorrer do tempo, trabalhando em outros lugares, tendo outras experiências, eu fui trabalhar em Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em Procuradoria Geral do Estado, em outros escritórios de advocacia com outros chefes também, né? Ou seja, eu tive muitas outras chefias. Mesmo assim, eu fui vendo o que funciona, o que não funciona, fui adaptando as ideias, né, na minha cabeça, muitas coisas eu anotava em relação ao que eu gostaria de fazer futuramente ou não, o que serve ou não, o que faz sentido. E logo no início, em 2011, começo de 2011, eu fui contratada por um advogado porque ele gostou do meu atendimento e ele me viu como uma pessoa organizada. Só voltei um pouquinho na história para explicar para vocês o seguinte. Eu me descobri uma pessoa com altas habilidades organizacionais. Sim, eu sou muito boa nisso. Inclusive, o meu escritório, há um tempo, passou por uma reestruturação. E no período em que veio à tona a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu me tornei especialista também em Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Então, hoje eu sou especialista em Direito Contratual e Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa que eu sou uma pessoa que gosta de detalhes, de estratégia, então não poderia ter sido diferente. Tudo isso pra gente ver como uma coisa acaba se atrelando à outra. Eu sei que às vezes é um pouco difícil em relação ao trabalho, chegando no final de semana, a gente quer aproveitar o momento em família, mas é importante que a gente tire um tempinho do nosso final de semana, por exemplo, no domingo, quem quiser fazer no sábado, pra parar uns 10 minutos e fazer uma lista de como vai ser a semana, trazer essas perspectivas, separar as tarefas, ou se você puder, acordar mais cedo na segunda-feira e fazer uma lista sobre o seu escritório, a forma como você vai gerir a semana, a forma como você vai gerenciar o seu tempo. Muitos advogados se perdem no dia a dia por falta de organização prática. E o resultado? Atraso nos atendimentos, atraso para cumprimento de prazos, de repente prazos como os meus, por exemplo, que não são prazos tanto judiciais, mas extrajudiciais, contratos mal geridos. Então, sem organização, o escritório vira uma bola de neve, vira uma bagunça. De repente você pode perder documentos importantes, você verá sim clientes insatisfeitos, porque os clientes percebem quando o escritório é mal gerido, mal gerenciado. E tudo isso reflete na falta de controle dos processos, do administrativo e do financeiro do escritório. Sabe aquela sensação? Você já sentiu que você trabalhou o dia inteiro e ainda assim parece que você fez nada, que não foi suficiente? Parece que você não avançou no trabalho? Ou seja, que você não avançou no que realmente importa? Por isso que eu falo, existe sim atitude que muda tudo.
Você pode tirar 10 minutos diários, ou então separar um dia da semana, separar um tempo de um dia da semana, por exemplo, no domingo, para dizer como que vai ser o seu dia da segunda-feira, ou a sua semana. Eu vou te dar o passo a passo de como fazer isso, tá bom? Então já aproveita, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal para você receber mais notificações dos vídeos que eu postar aqui. E já aproveita depois, no final do vídeo, fica aí ainda, mas no final do vídeo vá lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar os dados lá do Instagram, que lá eu posto muitos conteúdos sobre gestão de escritório e sobre direito contratual, regularização patrimonial, regularização sucessória. Então tem contrato de compra e venda de imóveis, tem doação, testamento, tem uns conteúdos bem legais lá, critério de estudo também, além de ser a critério de trabalho, né? Então, eu listei aqui, eu tô com uma listinha das coisas que você pode fazer para mudar, revolucionar a sua produtividade. Como, por exemplo, listar suas prioridades do dia seguinte. Você pode tirar 10 minutos do seu dia, e no final do dia mesmo, e no dia seguinte, já listar as suas prioridades. Coisa que você deve fazer todos os dias. E se você ainda não faz isso, a partir de amanhã, ao ligar o computador, já comece a criar pastas no seu computador e organize seus e-mails e pastas digitais. Outra coisa que você pode fazer é verificar as pendências rápidas. Aqui eu também coloco para você distinguir quais dos seus trabalhos são de curto, médio e a longo prazo. E o quarto e último item é: atualize sua agenda e o andamento dos processos. Outra coisa importante que vocês podem fazer é entrar no site do Tribunal de Justiça, colocar o e-mail de vocês, caso vocês ainda não tenham isso, e cadastrar o e-mail para que vocês recebam as publicações dos processos. Então, sempre que tiver publicação, você vai receber um e-mail dizendo quantas publicações tem, e aí vocês já vão anotar, todos os dias vocês fazem essas anotações dos prazos, das pendências. É para daqui a 15 dias, tá? Mas aí você não vai olhar daqui a 15 dias. Deixa na agenda, anote, siga essas regras. E essas que eu falei são as coisas básicas a serem feitas, tá? Tem outras coisas que são muito mais avançadas. Mas, só fazendo essas coisas que eu falei, vocês já terão esses benefícios reais. Trabalho com mais foco e leveza, evita esquecimento e retrabalho, ganha confiança, e quando você ganha confiança dos seus clientes também, e dessa forma você fortalece o seu escritório. Você vai ver que com isso, o seu escritório vai avançar. Sabe aquela frase de que grandes mudanças começam com pequenas ações diárias? É verdade, isso realmente acontece. Bom, voltei para falar isso para vocês. Essas são as minhas dicas de hoje. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, já aproveita e curta. Aí lá no Instagram, eu lancei a minha mentoria de gestão de escritório, em que eu vou te ajudar a gerir com muito mais eficiência e eficácia o seu escritório. Inclusive dizendo o que pode ser delegado, o que não pode, o que tem que ser feito por você. E eu também lancei o dossiê dos contratos. O dossiê dos contratos é um conteúdo muito legal, faz com que você tenha muito mais segurança naquilo que você está fazendo nos seus contratos, em que eu disponibilizo um modelo em Word totalmente editável de contrato, trazendo várias hipóteses para imóvel urbano, compra e venda de imóvel urbano, e também um checklist em PDF, dizendo todos os documentos necessários e o motivo de cada documento. E aí eu também dou mentoria em contrato de compra e venda de imóvel urbano, doação, e aí eu listei alguns outros contratos, algumas outras formas de proteção patrimonial, que aí se você for trabalhar em algum caso específico, aí você contrata minha mentoria, e aí eu te darei o caminho para que você atue com muito mais confiança em todos esses documentos. E para que dessa forma também você tenha muito mais segurança jurídica e dê mais segurança jurídica para o seu cliente. Dessa forma você não vai precisar perder tempo errando. E finalmente vai saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Eu vou deixar um link aqui na bio e na bio do Instagram, para que vocês tenham mais acesso a esse material. Então é isso, um beijo e até a próxima.